Bom dia, seja bem-vindo ao programa Saúde em Foco de hoje. Dr. Carlos Magno mais uma vez com a gente, seja bem-vindo. Obrigado, Osvaldo. Ontem comentamos sobre parassonias e hoje vamos dar continuidade a esse assunto, né? Isso aí. Então, bom dia para você que assiste o programa Saúde em Foco. Espero que você tenha assistido o programa de ontem. Se você não assistiu, vou relembrar algumas coisinhas aqui que a gente conversou ontem, né? Então, a gente falou que as parassonias são os distúrbios do sono, para ficar mais fácil, né? São eventos físicos ou sensações que acontecem interrompendo o sono dos pacientes e que não deveriam acontecer, né? Essas parassonias, elas são divididas em parassonias do sono não REM, que são as parassonias que nós comentamos ontem. Você consegue assistir na nossa página, né, no Facebook. Então pode assistir lá o programa de ontem, foi bem interessante. Falamos sobre sonambulismo, despertar confusional e terror noturno, que são essas parassonias do sono não REM. E hoje a gente ficou então para conversar um pouquinho sobre as parassonias do sono REM e outros distúrbios, né, em outros tempos do sono. Então, para a gente relembrar o conceito lá do sono REM e o sono não REM, né, a gente trouxe aquele gráfico novamente que a gente apresentou ontem. Esse é um ciclo de sono de uma pessoa que dorme bem, que dorme normalmente, né? Você tem duas fases, que seria o sono REM e o sono não REM, que vão se alternando ali ao longo da noite de maneira cíclica. O sono não REM é um sono de atividade cerebral lenta. O que significa o REM? Movimento rápido dos olhos. Em inglês significa isso. Então, o sono não REM, você não tem esse movimento rápido dos olhos. Você tem uma atividade cerebral um pouco lentificada. Esse sono ele tem alguns estágios de profundidade. Então, você tem um estágio mais superficial até um estágio mais profundo. E o sono REM, então, é o sono de movimento rápido dos olhos, onde você tem atividade cerebral mais acelerada, mais próxima do que seria uma pessoa acordada, e você tem também o máximo relaxamento muscular. Então, nessa fase, você tem alguns sonhos, né? Então, seria nessa fase. E essas fases elas vão se alternando ao longo da noite. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os distúrbios do sono REM e outros transtornos do sono. Então, quando a gente inicia ali as parassonias do sono REM, o primeiro a gente pode colocar como distúrbio comportamental do sono REM. Assim. Então, os distúrbios do sono REM, se puder passar a próxima imagem, eles vão acabar se apresentando de diversas formas, mas basicamente seriam no segundo período da noite, então, né, na fase do sono REM, quando você atingiu aquela fase. E aí eles se apresentam com vocalização, então a pessoa geralmente acaba emitindo sons, emitindo palavras durante a noite. Os olhos se mantêm fechados, você tem alguns distúrbios de movimento, você tem às vezes perda daquele relaxamento muscular, então você tem uma atonia, você tem uma alteração do tônus, né? Então, geralmente, quando você tem um sono REM, você tem uma atonia, uma diminuição do reflexo, uma diminuição do tônus, você tem um relaxamento muscular. Quando você tem um distúrbio desse sono REM, você acaba não apresentando esse relaxamento. E esses distúrbios eles são mais difíceis de diagnosticar. E eles, eventualmente, geralmente, estão ligados a uma doença de base. Então, a pessoa que ela tem distúrbio do sono REM, que não se encaixa em nenhum daqueles outros do sono não REM que a gente conversou, ela tem que procurar uma ajuda médica para fazer uma investigação. Por quê? Porque geralmente esses distúrbios do sono REM estão relacionados a medicamentos, por exemplo, que causam tumores, a epilepsia, algumas outras doenças que podem causar esse tipo de sintoma, como a narcolepsia, por exemplo, que é aquele distúrbio em que a pessoa às vezes dorme em pé. Não sei se você já viu. Uhum. Tinha um filme antigo que tem aquele ator que faz o personagem Mr. Bean. Acho que tá todo mundo louco o nome do filme, alguma coisa assim, e aí ele tem esse distúrbio no filme, é bem interessante. É uma corrida por uma mala de dinheiro que eles fazem assim, e ele acaba sempre na hora que ele vai chegar perto do objetivo, ele dorme em pé. Então a narcolepsia é um dos distúrbios que pode acometer essa fase do sono. Então esses distúrbios do sono REM, eles são mais importantes nesse sentido. Eles podem estar associados a uma doença de base. Mas necessariamente eles estão associados ou a pessoa pode simplesmente ter o distúrbio e não ter nenhuma doença de base? Não necessariamente, mas geralmente eles estão associados a uma doença de base. E aí você tem que fazer uma investigação. Como se faz essa investigação? O exame, na verdade, de escolha é a polissonografia. Então esse exame é um exame onde a pessoa passa a noite em um instituto de sono, em uma clínica de sono,
e aí é colocado alguns eletrodos, vão fazer um eletroencefalo da pessoa, vão fazer uma avaliação enquanto a pessoa dorme. E aí vão ter alterações de onda que o neurologista vai interpretar e vai dizer se essas alterações acontecem no sono REM ou no sono não REM. Então, geralmente, no sono REM, você precisa fazer esse exame. No sono não REM, que é sonambulismo, essas coisas que a gente conversou ontem, geralmente só a história clínica já vai nos dizer o que é. Mas esses distúrbios que às vezes não têm um comportamento tão específico, que acontecem mais no segundo período da noite, que a pessoa está de olhos fechados, tem vocalização, tem alterações musculares, você precisa fazer uma polissonografia, porque aí ela vai te dizer se você está tendo um distúrbio do sono REM, e aí a partir disso o médico vai investigar para excluir outras causas, como tumores, como narcolepsia, como epilepsia. Então é importante, quando a pessoa tem esse tipo de distúrbio, fazer uma investigação. Doutor, então a gente tem aí mais alguns distúrbios voltados do sono REM, né? E a gente vai falar sobre eles no próximo bloco. Ok. Então, 2 minutinhos, nós estamos de volta com o programa Saúde em Foco.